bom dia! Começa agora o programa Algo a Mais, aqui na TV Mato Grosso, canal 27. Portanto, fiquem atentos, vamos até às 11h30 com muita coisa boa aqui. Hoje o tema é guarda compartilhada, é um tema muito bacana, acho que você em casa tem que assistir do começo ao fim, hein? E eu não estou sozinha não, Cris Pompeu está comigo. Cris, muito bom dia e com chuva, olha que coisa boa, né? Bom dia, excelente terça-feira, acordamos com um clima super ameno, super gostoso, uma noitezinha de chuva. Realmente hoje vai ser um dia maravilhoso para a gente estar aqui nesse bate-papo. Nosso encontro é diário, de 10h30 às 11h30, e a gente conta sempre com a participação de vocês. Hoje acho que é um tema que dá muito questionamento, muitas perguntas. Mandem pra gente através da fanpage Algo a Mais no Facebook ou através do WhatsApp 8405-3791. Estamos esperando sua participação. É isso mesmo, estamos esperando e temos alguns convidados aqui. Temos aqui o Naime Márcio, que é advogado. Doutor Naime, muito obrigado pela sua presença. Bom dia, Cris. Bom dia. Bom dia, querida. Na verdade, um prazer todo meu, José, de estar aqui novamente no seu programa, bem acompanhado com a doutora Sumaia, para nós aqui discutirmos, compreendermos um pouquinho dessa situação, desse tema importantíssimo. Então, além do advogado, temos a psicóloga Sumaia Stepan. Muito obrigada pela sua presença aqui. Imagina, um prazer. E esse clima, né, ficou mais gostoso pra gente fazer o programa, não ficou, Sumaia? Bastante ameno, né? Ajuda pra caramba. Pois é, mas o tema não é tão ameno assim, né? Não. O tema de hoje é um pouco tenso, guarda compartilhada, e a gente sabe que, na verdade, a pergunta é, ela veio para prevenir a alienação parental ou não? O que vocês acham? Ou tem algo assim verdadeiro nisso? Eu acho, não, a questão não é prevenir, seria melhorar a relação da criança no convívio com os pais pós-separação. A intenção seria essa, né, doutor Naime? E só que não é, às vezes não acontece bem isso. No contexto geral, eu acho que entre os pais que se dão bem, têm uma cabeça bem resolvida, isso é tranquilo. Mas a alienação a gente não vê só durante a separação, como a gente estava falando aqui antes. Você vê muito durante o casamento isso é muito comum de acontecer, né? Então, quando a Sumaia me falou, não existe alienação parental sim durante o casamento, inclusive quando o casal está super bem, eu falei, não, mas como assim? Um vai falar mal do outro se estão bem? Quer dizer, naquele momento, né, de uma discussão, um exemplo que você falou aqui, se você pede alguma coisa para o seu marido, por exemplo, ele não faz, você questiona e comenta com o filho, tá vendo? Seu pai não fez. Aí ali já começou, então, uma intriga, mesmo que ela não tenha percebido. Querendo né? ou não, você está influenciando a criança, por exemplo, ou até o adolescente, que é assim, é um processo desde a infância até a adolescência, isso é complicado. Vou sair e preciso que o seu pai me deixe no meio do caminho, só que ele está com pressa e eu ainda vou tomar banho, e a criança ou o adolescente presenciando aquela cena. Aí, custa você me esperar? Fulana, não dá, eu tenho hora. Compreensível, ele tem hora, por que você não arrumou antes? E aí ele vai. Aí ela fala, você está vendo? Toda vez que eu preciso do seu pai, é isso. Vai criando na cabeça da criança ou do adolescente assim, ele não é contado. A gente já vi que com ele, quando eu precisar, já era, não posso. Coitada da minha mãe, a mãe já passa por vítima. Ou o processo invertido. Bom, nós começamos a falar sobre a alienação, o tema de hoje é guarda compartilhada, mas antes, é claro, falando sobre alienação parental, mas muita gente ainda não sabe o que é isso. Doutor Naime, você pode falar para a gente, explicar direitinho o que é alienação? Sim, claro, com o maior prazer. Mas eu queria retomar lá no começo, quando você falou sobre a guarda. E depois eu vou chegar aqui na alienação, porque na verdade a alienação, como a doutora acabou de concluir aqui, é a implantação de falsas memórias, né? Onde vai estar distorcendo uma verdade fática, né? Vai estar inculcando na criança aquelas situações que parecem ser o que não é, né? Mas eu quero retomar na guarda, porque é importante dizer antes o que é guarda, o que significa guarda, o que é esse negócio de guarda. Guarda é cuidado. Quando você guarda, você protege. Quando se trata de pessoa, você está cuidando protegendo a quem, né? E aí nós trabalhamos de guarda. De quem é a guarda? Quem nasce com a guarda? O direito de guarda é de quem? O direito de guarda é dos pais, é do pai e da mãe. Essa é a guarda natural, é o tutor natural, quem é? O pai e a mãe.
Essa complexidade ela vai se envolver, essa discussão de guarda, se dá o quê? Na dissolução daquela sociedade, ou seja, da união estável, ou seja, do casamento. É aí que começa a complicar a coisa. A guarda fica com quem? Fica com João, com Maria, certo? E aí é que começa a discutir. Aí nós temos as situações da guarda, a guarda unilateral e a guarda compartilhada, que é diferente da guarda alternada. Inclusive, numa novela que passou aí, passou um modelo de guarda que chamava de guarda compartilhada, mas na verdade era a guarda... As pessoas confundem a compartilhada com a alternada, né? Que é aquela que fica lá um mês com o pai, uma semana com a mãe, uma semana com o pai. Isso não é recomendado, a doutora vai saber bem disso. Então, o que acontece com essa guarda em si? É, na verdade, a responsabilidade que os genitores têm para com os filhos. Responsabilidade que são o quê? Obrigações de cuidar, de proteger, de educar, de levar. E a guarda compartilhada implica em quê? Quem é que vai decidir sobre o futuro da criança? Onde ela vai estudar, com que amigos ela vai, em que casa que ela vai, se vai viajar, se não vai viajar. São as decisões conjuntas. E para isso nós temos que ter uma, entre aspas, uma harmonia entre os pais, para decidir isso conjunto. Até casado é difícil às vezes decidir. Você imagina separado, né? Vai dormir na casa de fulano para fazer trabalho. Não, não vai, aquela companhia eu não gosto. Vai viajar? Não, não vai porque eu não quero. O risco da guarda compartilhada, não que eu seja contra, mas é o tal monitoramento. Ela pode sair do compartilhar para o monitorar. Ou seja, aí o pai já liga, ele já acha que tem direito, que ele tem a guarda compartilhada. Você tomou remédio? Você fez tarefa? Dormiu no horário banho? certo. Que hora que você foi dormir? Você entendeu a complexidade? Então, é coisa muito complexa. Mas, quando você fez aquela pergunta lá no início, se a guarda compartilhada veio para minimizar os efeitos de uma possível alienação, esse foi o propósito do legislador, sim. Esse foi o propósito. Porque o pai ou a mãe estando mais presente, Cris, o pai e a mãe estando mais presente na vida da criança, a proposta é de que diminua esse assédio, essa interferência malévola, certo, na cabecinha da criança. Porque qual que é o propósito do legislador, qual que é o propósito da lei? É o menor sacrifício, o menor risco para a criança. Quer dizer, sempre vai trabalhar com o melhor interesse da criança. O melhor interesse da criança é absoluto nessa questão. Então, é uma coisa que vai desdobrando dessa situação toda aí. E em qual momento que chega, então, a guarda compartilhada? Quer dizer, existe a separação e aí o pai e a mãe entram num acordo, então, final de semana fica comigo, um final de semana com você, tudo bem, até aí dando certo. E quando começa a dar errado, aí sim vamos para a guarda compartilhada, é assim que funciona? Quando não dá mais certo, ficar com o pai e com a mãe? São duas coisas distintas que tem que entender. Esta guarda compartilhada, ela pode ser estabelecida de comum acordo entre pai e mãe num processo amigável. Então, você tem um processo maduro de dissolução daquela sociedade conjugal. Olha, foi bom para mim, foi bom para você, mas daqui para frente não está mais legal, mas nós somos amigos e vamos fazer o melhor para que nossos filhos sofram menos. Então, você estabelece que essa guarda pode ser compartilhada ou mesmo de forma unilateral, preservando o direito de visitas. E eles definem, por exemplo, então uma semana fica comigo, uma com você, ótimo. Se você aceitou, se for cômodo, assim se for agradável, se não houver prejuízo para a criança, pode ser. Em outras situações, é conveniente e interessante que se busque o estudo psicossocial. Aí entra a importantíssima atuação do profissional de saúde e do psicólogo. Ou assistente social. Exatamente, ou de ambos, né? Você acha assim que a criança ela não perde o referencial do lar quando existe a guarda compartilhada? Fica lá, fica aqui, fica lá, fica aqui? Esse é o grande problema, essa interação entre os pais. Eles têm que estar completamente inteirados. Esse fica com o pai, fica com a mãe, não, ele vai entender desde pequeno que ele tem duas casas. A casa do pai e a casa da mãe. O que eles têm que entrar num consenso é na educação. É que nem ele falou, você deixou fulano ir na festa, que não goste, mas depois fale, não perto da criança. Você, Maria, você deixou, eu falei que não era para deixar, mas por trás, não na frente da criança.
tudo que é dito na frente, aí a criança começa a perceber quem domina quem na história. Ela acaba, de certa forma, até comandando a situação e dominando o pai e a mãe. Porque criança é inteligente demais. Super. E é muito observa, detalhezinhos. Então, se ela percebe que o pai manda mais do que a mãe, o que ela vai fazer? Ela vai aproveitar quando está com a mãe e fazer tudo que o pai não deixa. Porque os dois, na hora, vão discutir. Não, o certo. Que não entre no consenso o tempo todo, até porque casados a gente não entra. É natural do ser humano, né? Você não tá em consenso toda hora. Isso você vê dentro de casa, dentro da sua família. Por mim, na frente da filha adolescente. Por mim, não vai na festa, não. Você quem sabe. Ou seja, já jogou a culpa pro outro. Assim, pede pra sua mãe. Se ela deixar, tudo bem. Aí deu zebra lá na festa. Não falei. Quem deixou? Né? Isso é complicado. Então, esse consenso aí, já no casamento é complicado. E aí, na separação, tem que realmente haver um acompanhamento. Eu acho sempre que o ideal, principalmente no início, até se entrar no acordo, até tudo entrar nos eixos, a separação por si é traumática. Às vezes, adulto sofre com a separação dos pais, quiçá uma criança e um adolescente. Então, até entrar no consenso, o ideal de um acompanhamento, de uma terapia familiar, mesmo que esteja dissolvida essa família, seria, teoricamente, o ideal. Que eu não sei como é que funciona, porque eu ainda não peguei um caso, mas se eu tivesse que dar algum parecer para um juiz, eu diria para ele, essa família vai... Porque terapia de família não é toda semana, que nem individual. É uma vez por mês. Eu falaria, encaminha a família, mesmo dissolvida, para uma terapia de família, para ter esse consenso, até eles conseguirem caminhar e para os filhos verem quem manda aqui é o pai, quem manda ali é a mãe, e não ter confusão e nem domínio da própria criança. Porque a criança domina. O adolescente e a criança são terríveis. Eles são muito observadores. Muito. Mas nós falarmos de guarda compartilhada numa separação amigável, a gente consegue imaginar funcionando muito bem. E quando é caso de uma separação litigiosa? Acho que tem aquela questão de posse, né? Ele é meu, ele é meu. Aí entra aquela possibilidade maior da alienação parental. Aí é grave. Onde aquele que está com a guarda, que seja provisória, de manipular, de utilizar a criança como objeto, como meio de se vingar daquele casamento que não deu certo por razões outras. E aí é importante que a sociedade entenda, homem e mulher, se você não deu certo como marido e mulher, não significa que vocês não possam dar certo como pai e mãe, porque são totalmente diferentes. Sim, bem distintos. Ainda ontem eu atendi uma cliente, já no finalzinho da noite, e ela me relatou assim, olha, tudo bem, como marido e mulher nós não demos certo, mas eu não posso falar mal do pai da minha filha enquanto pai da minha filha. Então isso é bonito, isso ela reconheceu. Enquanto pai, ele é um pai maravilhoso, ele é um pai especial. Então eu quero me separar, mas eu quero preservar, garantir que a minha filha tenha essa felicidade e também eu quero garantir que o pai esteja com ela. Mas nem sempre é assim, porque essa separação ela se dá de maneira traumática, ou por uma traição. Sim. E aí a mulher fica muito pé da vida, ou o contrário, né? Então isso vai gerar, ou o desgaste que vem acontecendo ao longo dos anos daquela dissolução, já vai distanciando um do outro, aí tem aquela gota d'água daquela briga, etc e tal, e você tem aquela criança que é o mimo dos dois lados, e ela vai ser utilizada. E aí vão ser implantadas as falsas memórias, vai ser utilizado, vai se ensinar, vai se insinuar cada vez mais. A criança chega ao ponto de ter vergonha de se apresentar feliz diante do pai ou da mãe quando esteve com o outro. Verdade. Então ela sai com o pai, por exemplo, vou dar o exemplo do pai, vamos supor que a guarda é da mãe e ela vai passar o final de semana com o pai. E o dia foi maravilhoso com o pai. Quando chega em casa, para a mãe, ela já volta sisuda. Como foi o dia? Ih, mãe, foi muito chato.
Para quê? Para não desagradar a mãe. Como se fosse magoar a mãe, que ela tivesse tido um momento Isso. prazeroso com o pai. E magoaria mesmo. Principalmente se existe um terceiro na história. E isso, porque aí tem a lambis goia. Né? É a melhor das hipóteses. Porque nós estamos no programa de manhã. Então tem aquela outra, né? Que às vezes é mais bonito, às vezes nem é tão mais bonita que a mãe, enfim, mas é a outra. E às vezes é gente boa, a criança se gosta, só que chegou em casa. Não, imagina as perguntas dentro de casa, com quem você foi, como que ela agiu com você, a outra, né? Isso é péssimo, porque vai atuar na formação do caráter da criança e do adolescente, né? Ele vai crescer aquele assim, não é que tem duas caras, mas ela já vai aprender que ela não tem como ter o mesmo comportamento ser ela o tempo todo. Sim. Ela não vai poder ser ela o tempo todo. A intenção, quando a mãe começa a colocar, durante a separação, já separado, né? Quando a mãe começa a colocar o filho contra o pai, dizendo, olha, ou durante a separação o pai começa a demorar para chegar, e aí ela fala, tá vendo? Tá na balada, ó, seu pai, vamos esperar, vamos ficar acordado aqui, esperar e tal. E isso, a gente começa a pensar que, de repente, o filho vai se voltar contra o pai. Mas eu conheço muitas pessoas que saíram de casa, saíram da casa da mãe para morar com o pai. Quer dizer, mesmo ouvindo isso durante toda a infância, adolescência, quando ficou maior de idade, né? Saiu e foi morar com o pai, quer dizer, se voltou contra a mãe. Olha, eu já falei isso aqui em outra oportunidade, de um cliente que eu tive, que mudou de cidade quando ainda eram crianças, e as crianças nunca tiveram coragem de perguntar do pai. E quando foi perguntar, ele já era adulto, já era formado, e quando foi atrás do pai, o pai tinha morrido. E foi saber, pelos parentes e pelos avós e pelos tios, que o pai não era aquilo que tinha sido falado a vida inteira para ele. Isso não volta nunca mais. Isso é uma sequela que fica, que ele vai levar para os filhos dele, é um estrago muito grande. O que eu aconselho enquanto advogado, e hoje eu aconselho mesmo, eu mando para, tem que fazer terapia. Hoje, no mundo que nós vivemos, globalizado, do mundo cheio de comunicação, é importante que quando separou, já vai fazer terapia, mãe, pai e a criança, para entender este processo de separação. Porque são dois pilares que tem na sociedade conjugal. O pilar socioafetivo, que é aquele amoroso, é o beijo na boca, é o abraço, a relação íntima, e o pilar econômico-financeiro, que é o dinheiro que sustenta a casa. Quanto custa essa família? Essa família custa X. Quem tem que sustentar essa família? A lei fala que homens e mulheres são iguais perante a lei e que a sociedade conjugal será exercida igualmente pelo marido e pela mulher. Então não tem mais aquela história de que só o meu dinheiro, só o dinheiro nosso. Então o pronome meu acaba. Em qualquer sociedade conjugal não existe mais pronome meu, existe pronome nosso. Então é nossa casa, nossos bens, nossos filhos e é nosso mesmo. E isso é que gera esse desconforto e essa dissolução conjugal. Porque quando a parte afetiva fica abalada por uma relação de terceiro ou a parte econômica por um egoísmo de qualquer situação, essa casa vai cair. E aí você vai ter o desdobramento. Aí a importância do profissional da saúde. Mas, Sumaia, quando ele disse que tem que fazer terapia, mas de repente para a criança está tudo bem. Aí você coloca ela numa terapia, ela vai perceber, peraí, por que estou fazendo terapia? O que está ruim? Aí ela vai perceber que está ruim. Raramente vai estar tudo bem. É? Muito raro para a criança. A criança, eu trabalho com psicologia sistêmica. A gente vê a família como um todo o tempo todo. Eu não vejo você como só você. Para mim, ele, assim como a criança, como a avó, é resultado de todo que o cerca. Então, assim, sempre nessa família, se tem um problema, a gente chama de paciente identificado, a tendência geralmente é a criança ou a adolescente ser o sintoma da família, o sintoma do problema. Então, aí vai todo mundo, sim, inclusive vó, porque a vó é importante. Tem vó que é pior do que o pai e a mãe juntos. Mandam mais e eles sentem, não adianta, é o sintoma, lá vem o sintoma na criança, lá vem o sintoma no adolescente, é aquele filho que começa a mexer com droga, está no começo, corre lá, vamos acudir, mesmo estando separados, chama todos, porque ele não tem só esta família e esta família, do pai e da mãe,
tem todo um envolvimento, tem a namorada, tem a avó, tem até a empregada que está lá há 20 anos, que já é da família. Então, assim, ela vai sentir. Não tem como. Porque o alicerce da criança é a família. Eu estou respaldada, aqui é minha fortaleza. Pode acontecer o que for lá fora, eu sei que minha mãe vai brigar aqui comigo. Meu pai vai brigar aqui comigo. Aqui é a minha segurança. A hora que eu vejo essa segurança despencar, a minha muralha, a minha fortaleza está despencando, e aí? Não tem jeito. É terapia para a família inteira, separados ou não. Que seja individual, porque você sempre tem muita resistência, né? Quando fala assim, o Brasil, principalmente em especial, tem um preconceito muito grande, fala terapeuta, psicólogo e psiquiatra, coisa de doido. Não tem problema, né? Eu vou lá para quê? Não sou louco, não, né? É coisa de doido, coisa de doido é triste. Eu vou confessar, eu vou confessar e até pedir desculpa, até em público aqui. Eu achava, com perdão da palavra, que os psicólogos fossem inúteis. Certo? Eu cheguei... Muito legal, 5 anos de verdade. Não, verdade, desculpa, mas e olha que eu advogo nessa área há muito tempo. Eu só fui entender o valor do psicólogo durante a advocacia, advogando propriamente dito, quando eu comecei a ver alguns resultados de clientes meus que foram espontaneamente psicólogos. Mas depois eu próprio fui consultar, eu tive um problema de saúde, uma coisa à toa, infartei. Coisa pouca, mas já estou, graças a Deus, funcionando e tudo. Mas aí eu passei por um processo de terapia, umas 3 terapias só, e eu fui entender o quão profundo e importante essa conversa, para você entender lá o que a doutora está colocando aqui, ó, essa sistemática aqui. Quando ela fala em avós, eu, como advogado, vejo a parte econômico-financeira nisso, não vejo a parte emocional como ela enxerga, mas hoje nós temos, na nossa realidade, que quem banca a família são os avós. Né? Eu tive um caso de separação, a mulher foi lá, queria separar do marido, mas ela ficou numa situação... Mas quem paga a escola, quem paga o plano de saúde é o avô. Porque o pai e a mãe não tinham condições de pagar, ou não pagavam por outras razões. Porque a avó pagava, o avô pagava, por comodidade, né? Por folgado mesmo que são, certo? Todos 2 profissionais liberais, mas quem estava pagando a escola particular e o plano de saúde era o avô. E aí, vou separar e quem vai continuar pagando isso? Isso é muito comum, não é pouco, não é, doutora Naime? Infelizmente, cada vez mais. Cada vez mais. Então, eu vejo cada vez mais a importância de se fazer terapia. E às vezes na terapia que eu fico assim, eu me refiro à família justamente por ser sistêmica, né? Mas às vezes acontece também, muito comum, vem a família, a gente conhece a família, houve uma sessão, 2. É muito normal, é aceitável dentro da psicologia sistêmica que não se traga mais as crianças e a gente trabalhe só com casal, mesmo eles não sendo mais casal. Porque já viu que o problema não é... ali é todo o sintoma que está rolando, mas a questão é aqui. Então, mesmo eles não sendo, não, somos separados, tudo bem, mas a causa está aqui. Então, vamos trabalhar aqui e dispensa a família. Fala, não tem necessidade, quando precisar a gente chama de novo. E chama de novo, vem, volta um dia junto. Quando você começa a perceber que tem outros X nas questões envolvidas aqui, vem outro membro, se você achar preciso, sem problema nenhum. Bom, já para o intervalo, é rapidinho, já a gente volta, porque hoje estamos falando aqui sobre guarda compartilhada e você pode participar do nosso programa, fazendo sua pergunta, através da nossa fanpage Algo a Mais ou do nosso WhatsApp, telefone na tela, por gentileza, porque eu nunca decoro, que é o telefone da Cris, 84053791, eu volto no minutinho.